Olá, graça e paz. Estamos dando início a mais uma semana de leituras bíblicas da nossa jornada de leitura bíblica. Desta vez a 12ª semana. Estamos avançando aí e vamos ler agora o livro de Levítico, né? Já lemos Gênesis, Jó e Êxodo. Agora leremos Levítico em 2 semanas. Pois bem, nessa semana de leituras, vamos de Levítico 1 até o 16, avançando um pouco além do meio do livro, e leremos as leis sobre os vários tipos de sacrifícios nos primeiros 2 dias aí, né, diversos tipos de sacrifícios que os judeus tinham. Nós vamos passar por cada um deles. Depois vamos ler a consagração dos sacerdotes, né, com água, com óleo e com sangue, lá no capítulo 8, 9 e 10. E também as ocasiões de impureza, né? Haviam várias situações que traziam impureza para o povo judeu, e nessas ocasiões eles não podiam comparecer perante Deus no templo, portanto, porque estavam impuros, né? Então, do capítulo 11 até o 15 será isso, e por fim, no capítulo 16, o dia da expiação, uma das grandes festas anuais do povo judeu, né? Bom, o livro de Levítico, assim como outros que a gente já viu aqui, é um livro anônimo, né? Nós não temos aí a declaração do próprio livro de quem foi o seu autor, como é comum nos livros bíblicos, mas nós temos um senso de continuidade muito grande entre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Atribuído aí o conjunto dessa obra toda a Moisés. Temos a repetição mais de 30 vezes no livro, você vai reparar nisso enquanto você estiver lendo. Mais de 30 vezes diz lá: disse Deus a Moisés, falou Deus a Moisés, ordenou Deus a Moisés. Então, é evidentemente um livro relatando aquilo que Deus tratou com o seu servo Moisés, né? O assunto é esse, não há outro assunto no livro a não ser esse. Pois bem, sim, e em relação à autoria, nós temos também o próprio Jesus afirmando, quando ele fala lá da lei sobre os leprosos, né? Ele diz: não lestes na lei de Moisés, né? Então, a lei aí dos leprosos que a gente vai ver no capítulo 14 é citada por Jesus como lei de Moisés. Então, nós temos todos os fundamentos para entender que foi Moisés quem escreveu este livro. E por que o nome Levítico, então? Levítico é aquilo que se refere aos levitas. Levitas eram os descendentes de Levi, ou, por outro lado, os membros da tribo de Levi, né? A tribo de Israel chamada de Levi, da qual procediam os sacerdotes. Todos os sacerdotes tinham que vir dessa descendência, da descendência de Levi. Nós vemos lá no começo do livro de Êxodo, nós vemos lá dizendo que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da tribo de Levi e teve um filho muito formoso, e a mulher escondeu o filho, então, que era Moisés. Evidentemente, seu irmão Arão também era da mesma descendência que ele, né? Então, os dois aí justificados, né, duplamente, né, parte de pai para parte de mãe, da gema, levitas da gema, ambos os irmãos aí, obviamente, né? Bom, o que a gente pode destacar aqui na leitura dessa semana, né? Em primeiro lugar, eu queria destacar os tipos de ofertas, né? Os tipos de sacrifícios que eram feitos através dos levitas, né? Através dos sacerdotes, sacrifícios feitos a Deus. Eu tenho aqui uma tabelinha para ajudar a gente a organizar as ideias, né? Essa é a primeira parte das nossas leituras dessa semana, os 2 primeiros dias, né? Então você tem lá ofertas queimadas, né, que eram colocadas no altar ali para virar cinza mesmo, capítulo 1. Então podia ser um boi, um cordeiro, um bode, um pombo macho ou um pombinho sem defeito, né? Também tinha ofertas de cereais, também chamadas de flor de farinha, né? E assim por diante. Então, era um povo agrícola, e eles cultivavam cereais, e eles podiam oferecer dos cereais que tinham a Deus também. Então, tinha que amassar o cereal ali, botar azeite e tal, né? Fazer um bolo, né? Um pão assado, e aquilo era oferecido a Deus também, colocado sobre o altar para ser queimado.
e boa parte dessas ofertas eram comidas pelo próprio ofertante, outra parte era comida pelos sacerdotes e assim por diante, né? Nunca houve na religião do Antigo Testamento a ideia de que Deus se alimentava das ofertas. Isso não aparece em momento algum, né? Uma ideia que existe no paganismo, né? Você vê aí, né, nas esquinas de São Paulo, de vez em quando você acha ali uma ave, né? Uma farofa, uma cachaça, e a ideia é agradar as entidades lá, dando comida para elas, né? Isso nunca existiu no contexto bíblico, a ideia realmente era bem outra, né? Também havia as ofertas pacíficas lá em Levítico 3, né? Então havia vários animais, mas eles tinham que ser sem mancha, né? Rebanho de gado ou de ovelhas, mas sempre sem mancha. Também ofertas pelo pecado, lá em Levítico 4, um animal específico, dependendo do status, da posição da pessoa, né? Ia do mais pobre até o príncipe, né? Cada um tinha lá o animal descrito, lá no capítulo 4, a gente vai ver isso com bastante detalhe, né? E também as ofertas pela culpa, né? Ofertas individuais pela culpa, no capítulo 5. E é curioso que no capítulo 6, todas as ofertas são repetidas, mas dentro da perspectiva do sacerdote que tinha que organizar, né? Então, o Levítico é um livro escrito para o judeu que precisava saber o que é que ele tinha que oferecer a Deus, mas era também um livro escrito para ou especialmente para o sacerdote, para que ele pudesse supervisionar, né, o culto que estava sendo prestado a Deus pelo seu irmão ali, pelo judeu que trazia a sua oferta ao templo. Então, primeira parte aí das nossas leituras, quase metade da nossa leitura, né, de segunda e terça, será a respeito dos tipos de sacrifícios que havia ali para os judeus, sacrifícios individuais, né? Depois você tem a consagração dos sacerdotes, né? E tem um momento ali também, né? A consagração dos sacerdotes no capítulo 8, aí no capítulo 8 e 9, né? E aí no capítulo 10, interessantemente, Moisés em seguida já conta, digamos assim, de uma queda dos sacerdotes, né? 2 filhos de Arão, que oferecem um fogo estranho diante do altar, né? Havia lá o lugar onde havia as brasas, né? O altar, né? No altar havia lá o braseiro, e é dali que tinha que se tirar o fogo para os incensários e para tudo mais que se fazia. Eles pegam fogo de outro lugar, não dá bem para entender porquê, talvez houvesse alguma motivação política no sentido de tirar Moisés da liderança, né? E fazer do próprio jeito, talvez houvesse apenas um relaxo, né? Um desleixo na prática do sacerdócio, mas o fato é que eles oferecem esse fogo que não era o apropriado, né? Não era aquilo que Deus havia ordenado, e eles então são punidos por Deus imediatamente, né? Para a consternação do seu pai Arão. Então a gente vê ali tanto o zelo de Deus a respeito do sacerdote, né? Quanto, né, com toda aquela consagração, todo aquele simbolismo, né, como eu já falei, eles são consagrados com água, depois eles são consagrados com óleo, depois eles são consagrados com o sangue dos animais, e tudo isso para em seguida eles caírem e manifestarem o seu pecado, né? Depois no capítulo 11 até o 15, nós vemos as várias ocasiões para a impureza, né? Então, nós temos ali toda uma simbologia a respeito de como Deus é santo e, portanto, os seus adoradores têm que ser santificados também, né? Têm que se santificar a Ele. Então, cada uma daquelas ocasiões, né, por doença, né, doenças na pele, doenças de fluxo sanguíneo, de outros fluxos do organismo, qualquer uma dessas coisas era impedimento, a pessoa não podia comparecer diante de Deus. E isso tudo era para ensinar o povo aquela frase que na próxima semana a gente explora um pouco mais, mas uma frase que aparece umas 5, 6 vezes no livro todo, mas que nós vamos ver ali no capítulo 11, versículo 44 e 45, quando Deus diz assim: eu sou santo e vocês vão ter que se consagrar. Eu sou santo e meu povo tem que ser santo. Então toda essa legislação serve para nós aprendermos
essa realidade. Deus requer santidade, né? E aí, quando nós vemos, por exemplo, no capítulo 11, as leis a respeito do alimento, né? O que pode comer, o que não pode comer, a ideia é, vocês vão fazer separação do que é certo, do que é errado, do que é santo, do que é impuro, do que é sujo, do que é devido, porque é assim que vocês vão ter uma didática a respeito do pecado, né? De como o pecado suja vocês, de como o pecado contamina vocês, e assim vocês vão poder me servir. Então havia toda essa didática tipológica que Deus emprega nesses capítulos que nós estamos lendo nessas semanas, né? Nessas 2 semanas no livro de Levítico. Então você tem os tipos de ofertas, já mostrei aqui. Você tem todo o cuidado com o sacerdócio levítico. Os animais têm que ser limpos, né? Para você ter uma ideia, no livro de Levítico aparece quase 20 vezes a expressão sem defeito, né? Um animal sem defeito, um cordeiro sem defeito, um boi sem defeito, tudo é sem defeito. Tudo isso, né? Todos esses impedimentos para comparecer diante de Deus, do adorador, do sacerdote e do sacrifício, tudo isso apontava para a pureza moral requerida por Deus na sua presença, pureza moral essa que somente pode ser cumprida por Jesus, né? Então você tem todo o livro de Hebreus lá fazendo essa comparação e explicando que na verdade tudo isso está apontando para Jesus. Ele é que é o Cordeiro, ele é que é o sacerdote, ele é o verdadeiro adorador, né? Como ele mesmo diz lá na ocasião do batismo de Jesus, né? Os evangelistas registram que Deus, uma voz do céu diz: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer". Então Deus está ensinando esse povo a serem puros para que ele possa ter prazer neles, mas isso está apenas apontando para o fato de que eles são impuros e precisam de Jesus, o Filho de Deus, que é puro e que sem pecado agrada a Deus. Então eram esses os destaques que eu iria fazer, né, a respeito desse trecho que nós vamos ler. Eu confesso para vocês que é um trecho difícil, né? Talvez a gente fique um pouco cansado essas 2 semanas, mas tenha sempre em mente essa lição, e é muito interessante que nós vamos ler esse livro nas 2 semanas que antecedem o sacrifício, a comemoração do sacrifício de Jesus na Sexta-feira da Paixão, né? Na chamada Sexta-feira da Paixão, e sua ressurreição no domingo de Páscoa. Então é bastante legal que a gente possa ler esse texto tendo já em mente que tudo isso se cumpriu na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito pelo adorador perfeito através do sacerdote perfeito foi oferecido e nós somos aceitos na presença de Deus. Boa leitura para vocês e até a próxima.